RFI Convida. Elcio Ramalho. O RFI Convida tem o prazer hoje de receber em seus estúdios a artista plástica brasileira Janice Melhem Santos. Muito obrigado, Janice. Seja bem-vinda à Rádio França Internacional. Obrigada, Elcio. Janice, primeiramente vamos lembrar que você nasceu na Bahia, passou pelo Rio de Janeiro, morou e estudou no Rio de Janeiro, formada em História, em Minas também, formada em História e Arquitetura, e foi a arquitetura que te levou para as artes plásticas. Você está há mais de 30 anos aqui na França, 33 para ser mais preciso, não é isso? E você está com uma exposição na prefeitura de Saint-Mandé, que é uma cidade aqui da região parisiense, chamada Le Fil Tenu, que poderíamos traduzir como fio tênue, né? E fala um pouco dessa exposição. É, na verdade, uma seleção de várias obras durante o seu percurso artístico. Na verdade, essa exposição surgiu por um convite do prefeito, do maire de Saint-Mandé, que quando eu fui morar lá, eu me apresentei para saber quais eram os equipamentos da cidade que tinham para os artistas, e eles recolheram meu dossiê, disseram que tinha essa sala na Mairie, que eventualmente, se eu quisesse expor, e até um dia chegou o convite. E quando chegou esse convite, que já tem 8 meses, eu estava com a intenção de fazer um outro projeto de exposição, que era o que eu estava fazendo atualmente. Mas aí eu tive que partir para o Brasil, fiquei lá 4 meses, e nesse processo eu não pude continuar na mesma série que eu estava fazendo. Voltando, eu resolvi fazer uma outra exposição. Recuperar trabalhos que eu tinha feito nos últimos anos, junto nos trabalhos atuais, e tentar descobrir a linguagem que ligava os trabalhos aos outros. Então, foi isso que deu a ideia do fio tênue, que era o que liga uma obra a outra, e essas obras a quem observa o Nesse outro. caso do fio tênue, então, você expõe suas obras em tela, pintura, gravuras e também objetos. Exatamente. Né? E qual é o fio, então, que liga todas essas... Bom, eu tenho, dentro da prática, a pintura realmente é a minha prática mais ativa, é o que eu já trabalhei mais, mas tem também a gravura, principalmente a monotipia, e os objetos que são mais recentes. Eu tenho um objeto que é de 2011, mas tem os outros que eu fiz atualmente, que é um interesse para descobrir essa pintura ligada ao volume, quer dizer, como a luz se coloca no volume. Bom, a pintura me levou a uma reflexão sobre ela, a questão de camadas sobre camadas, e dessa reflexão, eu comecei a decompor a própria pintura, transformá-la em malha, e de malha eu passei a construir as próprias malhas no próprio tecido da tela, que é a última fase. Então, essa tressage, tecido, né? Esse entrelaçamento, né? Exatamente, que é o mais recente, que eu acho que tem tudo a ver com a própria pintura que eu faço e que eu recupero como uma linguagem minha que existe desde mais de 20 anos. Sempre aparece nas minhas telas um momento, uma malha, por alguma razão. E eu pude perceber agora, fazendo essa exposição, como isso era uma constante no meu vocabulário. Você, inclusive, chegou a dizer com relação a isso que, né, você trabalha muito com abstrato, que hoje em dia essa arte contemporânea ela pode estar em qualquer material, na verdade, né? E é mais ou menos o conceito que liga, não é? Claro, O artista ao apreciador da sua obra, né? Sim, mais do que o estilo. A questão contemporânea, eu acho que é uma questão de você estar no seu tempo, de você estar na sua atualidade. Você está na falha do momento, na falha do presente entre o passado e o futuro, né? Então, essa falha, digamos, que eu considero que é o contemporâneo. Ele se liga aos dois, mas ele é naquele momento. Ele não está contra nem a favor, ele é. Então, isso é o presente da obra. Mas o que você queria saber? De como colocar a pintura dentro disso. Aí eu acho que é algo muito atual de você perceber a arte
com o seu olhar. Quer dizer, ela está no objeto, mas ela também está na rua, ela está fora do quadro, ela está fora do seu suporte habitual. Então, essa percepção, eu acho que todo artista atual tem, e por isso que ela é tão eclética atualmente. Ela se mostra de diversas formas, ela se mostra em performance, em objetos, em escultura, entre aspas, em pintura, entre aspas, porque os meios mais clássicos têm uma tendência de serem, digamos, não ser considerados como atuais, mas eu acho que tudo se mistura, não tem nenhuma barreira. Justamente a ideia é não ter barreira. Do mesmo jeito que não tem barreira para fora, não deve ter barreira para dentro também. Eu acho que o objeto artístico ele se concretiza num momento determinado e é ali que se dá para quem faz e para quem observa. Uhum. Janice, além dessas obras que você selecionou, né, do seu percurso, desse fio, você também expõe alguns objetos que fazem parte de suas pesquisas atuais, né? Poderia falar um pouco desses objetos? Tem a casa, né? Tem o labirinto. Sim. Ali tem, digamos, 3 elementos que eu considero que são importantes. Um é a casa, como você disse, que em 2011 eu fiz uma maquete de uma casa em malha, que já tinha a malha e tinha a casa, que era também superposta. São 3 casas, uma dentro da outra, em malha, então você tem a visão das que estão dentro, como se fosse uma boneca russa transparente. E isso seria para fazer uma instalação grande num espaço que tinha esse formato dessa casa. E a ideia era que o público pudesse circular dentro desse espaço. Bom, não foi realizado essa instalação por vários motivos, principalmente econômicos, que era um projeto caro. Mas eu fiquei com a maquete, que eu tenho um apego por ela e considero um trabalho importante dentro do meu processo. E, recentemente, eu fiz uma outra casa, que é em plâtre, que é em gesso, que é um elemento que eu comecei a trabalhar recente, e coloquei dentro dessa casa. Então, é mais uma casa que se aderiu, que entrou dentro da casa. E, refletindo, a casa, para mim, eu chamei essa casa de Hestia, que é a deusa do lar e do fogo, que é o elemento que recolhe, que contém, que é o elemento íntimo. E como ela é feita de malha, ela é feita de um elemento que eu trabalho o tempo todo, que é essa malha que forma a própria pintura. Então, tem a casa, tem o labirinto, que é uma outra questão que sempre me intrigou, essa forma transcultural que aparece em diversas culturas no mundo, antigas, desde a antiguidade até o mundo contemporâneo. Então, essa forma ela é interessante porque ela faz uma alusão à prisão e à liberação. Você entra, você está perdido no labirinto, mas sempre tem o fio da Ariadne que você pode te conduzir a uma saída. E eu tinha um projeto também de um labirinto transparente, onde você pudesse, com a mesma malha, onde você pudesse ver as várias camadas e a pessoa que percorre o labirinto entrando e saindo e formando um outro movimento. Bom, isso também é um projeto, por isso que existem as maquetes que estão lá. E tem também um outro labirinto, o último labirinto que eu fiz, que foi a partir de um acidente com o próprio gesso, que eu não obtive a forma que eu pretendia. Ele se decompôs um pouco e eu resolvi desenhar um labirinto em cima e colocá-lo dentro de um espaço como se fosse um mar azul, e onde faz uma alusão a calota glacial que está se decompondo e a própria cultura que está se decompondo, como o caos atual que estamos vivendo. Janice, uma última pergunta. Como é que é ser artista plástica aqui na França? Olha, é muito estimulante, por um lado, porque você está em contato com tudo que acontece sobre a arte no mundo, antigo e contemporâneo, moderno e contemporâneo, e extremamente difícil porque é uma competição com os melhores do mundo.
E existem milhões de artistas do mundo inteiro e todo mundo quer se apresentar em Paris e todo mundo quer viver aqui. Todo mundo não, mas tem os que vivem aqui, que são muitos. Uma cidade que tem muitos artistas. Então, são esses dois lados que provocam uma riqueza do lugar, né? Tem sempre muita coisa acontecendo. Eu não posso dizer que é a praça mais, digamos, atual do mundo, porque tem Londres, tem Berlim, tem outras cidades que são extremamente dinâmicas também, mas todo mundo acontece em Paris. Não tem um artista super contemporâneo, interessante, que não venha expor um momento ou outro aqui em Paris, ou numa feira, ou numa Bienal, ou em alguma coisa. Janice Melham Santos, artista plástica, muito obrigado pela entrevista ao RF Convida. Obrigada, Elcio.